Natan, e se você está começando agora no Excel, esse vídeo é para você. Eu vou te mostrar aqui 5 coisas principais que você precisa saber para você sair do básico do Excel e começar a sua jornada para, de fato, dominar essa super ferramenta. Então, sem enrolação e direto ao ponto, a primeira coisa que você precisa saber é como é que a gente vai conseguir inserir dados dentro do Excel. A gente tem duas formas principais. A primeira forma é você digitar os dados manualmente. Imagina você criar um checklist diário, você fazer uma lista de um supermercado, você fazer uma coisinha rápida. Para mim, essa é a forma mais fácil ali de você inserir dados, de forma rápida, na verdade, de você inserir dados. Ou se você já tem uma base de dados, você vai e preenche coisas manualmente ali. A segunda forma de você inserir dados dentro do Excel é você, por exemplo, baixa uma base de dados de um sistema. Isso é uma coisa que comumente acontece no mercado de trabalho. Seu chefe chega lá, pega essa base aqui, eu preciso disso, preciso daquilo outro. Então, a partir daí, você já tem isso. Aqui na tela, você vai ver agora que a gente tem uma base de dados. O que foi enviado? O que é essa base de dados, Natan? O que a gente tem nela? Aqui tem uma coisa que eu acho muito importante. Eu falei para você que eu tinha falado de cinco coisas, mas essa segunda aqui que eu vou te falar, ela já vai entrar como um bônus. Por quê? Quando todas as vezes que você entrar no Excel com uma base de dados já pronta, o que você precisa fazer? Precisa fazer o que eu chamo de análise exploratória. Como assim, Natan? Análise exploratória é você simplesmente fuçar o que tem aqui. O que tem aqui? Ah, eu tenho aqui uma coluna de ID, uma região, tipo de veículo, distância, entrega, atraso, status aqui de entrega, motivo de atraso, mês. Então, a partir daqui, você já consegue entender do que se trata essa base de dados. Percebe aqui que essa base é do que? É uma base de entregas. Eu posso trazer aqui depois o total de entregas do caminhão, entregas aqui da região sul, quantas entregas foram atrasadas, quais são os motivos. Então, você começa a pensar. Então, faça isso. Segundo ponto aqui, que já vai entrar como bônus, faça a análise exploratória sempre que você entrar aqui na sua planilha. Terceira coisa, você precisa aprender a formatar bem. Não é aquele formato que você já vai chegar aqui, vai personalizar, tacar cor. Não. Faça uma personalização básica para a tua base principal. Por exemplo, vou selecionar aqui todos os meus dados, vou dar 2 cliques entre qualquer uma dessas colunas para poder lhe mostrar todo mundo. Vou vir aqui na parte da página inicial, como você percebe aqui, ó, eu tenho a parte área de fontes, onde eu vou personalizar, vou formatar a fonte da forma que eu quero. Nesse caso aqui, eu vou colocar uma fonte chamada DM Sans. Aí eu vou colocar aqui tamanho 12, vou dar 2 cliques aqui novamente. Em seguida, esse meu título aqui eu vou selecionar e vou deixar em negrito. Posso até colocar aqui um destaque para ele, por exemplo, esse azulzinho. Posso dar um Ctrl T, um atalho aqui para você aprender, Ctrl T, vai selecionar todos os meus dados. Em seguida, eu posso vir aqui em bordas, mais bordas, cor. Aí eu vou colocar esse cinza aqui, esse segundo cinza, que ele já é a cor padrão aqui das nossas linhas de grade. Natan, o que são as linhas de grade? São essas linhas que você está vendo aqui, ó, que dividem. Que a gente vai saber que quando eu tenho uma coluna O, por exemplo, deixa eu logo dar um OK aqui, ó, contorno, interna, OK. Quando eu tenho aqui a coluna K e em seguida eu tenho aqui a linha 9, essa interseção aqui entre a coluna K e a linha 9 é o que a gente chama de célula. Então, eu tenho uma célula K9. Então, essas linhas aqui são as linhas de grade. Natan, como é que eu faço para remover essas linhas de grade que eu não quero que elas apareçam? Aqui na Guia Exibir, eu venho aqui, ó, em linhas de grade e desmarco. Posso marcar e desmarcar. Nesse caso, eu desmarco. Posso selecionar aqui a linha abaixo do meu texto, no caso do meu título, do meu cabeçalho. Venho aqui na Guia Exibir ainda, congelar painéis e clico nessa primeira opção de congelar painéis. Eu posso adicionar aqui com Ctrl+, uma coluna na frente. Posso adicionar aqui também com Ctrl+, uma linha acima, para poder ficar mais bacaninha aqui. Posso teclar aqui um Ctrl+Alt+T, ou melhor, Ctrl+Shift+L para ativar esse filtro, para poder eu conseguir ver as coisas melhores aqui. Natan, isso não está parecendo coisa básica e tal. Primeiramente, foca no tema principal. Esses detalhes aqui eu quero que você vá aprendendo com o tempo, que você vai praticando. Quanto mais vídeos você ver aqui no meu canal, você vai cada vez mais aprender. Então, se você não está inscrito no canal, o que você vai fazer agora? Toca aqui embaixo para você se inscrever. Já curte esse vídeo se você está gostando aqui. Compartilha com aquele teu amigo do trabalho que precisa também aprender cada vez mais o Excel. É claro que esse aqui é um vídeo um pouquinho mais básico, mas tem vários outros conteúdos mais avançados, mais intermediários para você se aprofundar cada vez mais no conteúdo de Excel. Então aqui eu tenho de forma rápida a base. Formatei aqui de forma rápida, posso aqui alinhar à esquerda, essa entrega aqui é uma data, então se eu selecionar essa coluna aqui, o que eu posso fazer com ela? Ctrl Shift seta para baixo para eu selecionar esses dados, venho aqui em geral e depois em data abreviada e pronto. Eu tenho basicamente aqui uma visão geral, uma visão bem melhor do que eu tinha antes. Consigo visualizar direitinho. Então essa personalização aqui, se eu vim também aqui, Ctrl Shift seta para baixo para selecionar todo mundo,
clico com o botão direito do mouse aqui na minha linha. E depois a altura da linha eu vou colocar aqui a altura 20. Aí tu percebe também que ficou melhor ainda. Eu seleciono todo mundo, vou aqui centralizar ao meio e pronto. Tu percebe que a gente já tem uma visão muito melhor da nossa base. Com esses pequenos passos aqui que a gente deu, a gente já tem uma visão melhor do que estava antes, que a gente não conseguia entender direitinho, não conseguia ver direito o que estava acontecendo. Então, terceira coisa, personalizar. Você precisa aprender a personalizar, precisa aprender a formatar de fato como um expert aqui dentro do Excel. Quarta coisa, fórmulas básicas do Excel, as fórmulas essenciais. Aqui eu vou te pontuar 5 fórmulas, funções, na verdade, que você precisa ser craque nelas. Função soma, função conte.se, uma função se, Natan, mas essas funções parecem mais avançadas. Mas, cara, preste atenção no seguinte. Você não tem que aprender só a somar, a subtrair, a multiplicar, a dividir. Você precisa aprender uma coisinha a mais. Essas funções em si, elas não são funções avançadas. Função se, função conte.se, a função soma, a função conta valores. No caso aqui, para a gente pontuar as 5. Soma, pode ter a média aqui, um se, conte.se. Aqui eu vou colocar junto, para ser um pouquinho mais, conte.se, soma-se, para a gente pegar desde aqui. E a outra é uma função chamada conte.valores, ou contar números. Se você digitar aqui, ó, igual, sempre que você for usar uma função dentro do Excel, chama igual, conte, e você vai perceber aqui que a gente vai ter algumas opções, ó, conte.número, conte.se, conte.sys, conte.valores. Aí eu te pergunto, como é que eu consigo trazer aqui a quantidade de entregas que eu tenho? Eu sei que aqui pela ID, lá no final eu vou ter 33. Mas se eu tivesse várias entregas e eu precisasse saber a contagem disso de forma rápida, como é que eu conseguiria fazer? Eu posso chamar aqui a função, ó, conte.valores. E nisso eu venho aqui, ó, e conto as IDs aqui. Nesse caso, eu poderia selecionar essa coluna inteira e dar um Enter. Natan, tem 34, mas aí tem 33. Você percebe que ele vai contar também aqui essa ID. Aí tem o seguinte... A conte valores aqui, quando você digita apenas a parte inicial da função, você percebe que ele vai sempre te dar uma introdução. Calcula o número de células em um intervalo de dados que não estão vazias. Ou seja, não importa o que tem dentro dessa célula, ele vai contar. Mas aí, ó, eu tenho a função conte.num, que ela calcula o número de células em um intervalo que contém número. Então, nesse momento, ela vai contar apenas o número aqui da ID. Então, percebe que trouxe 33. Natan, vamos somar aqui a distância em quilômetros. Qual foi a distância em quilômetros que a gente fez de entrega? Ó? Soma, chamei aqui a função soma. Aí eu posso selecionar aqui a primeira célula, Ctrl Shift, seta para baixo. Inclusive, se você quer ir aprender atalhos do Excel, clica aqui embaixo e baixa o e-book que eu chamo de Super Atalhos. São mais de 50 atalhos para você conseguir cada vez mais ficar mais produtivo dentro do Excel, fazer as coisas de forma rápida e eficiente. Então, aqui eu tenho uma soma de 1.892 quilômetros que foram percorridos. E daí a gente vai ter aqui a função soma-se e a função conte.se, a função ali que eu te falei, a função se. Essas funções eu quero que você aprenda aqui, eu vou deixar salvo um link, eu acho que se você clicar no card aqui em cima, pode estar levando para uma dessas funções, a função conte.se ou a função soma-se. Aí você escolhe qual que você vai aprender. Mas, de cara, pontuando novamente, aprenda essas 5 funções. Função soma, função média, as funções básicas aqui, na verdade, não vou colocar por 5 funções, vou colocar por 5 grupos de funções. Função soma, média, multiplicação, divisão, funções básicas. Depois, a gente vai ter aqui a função se, depois conte.se, soma-se, conta valores, conta números. Aí eu vou te dar uma função a mais, que é a função texto. Natan, como assim função texto? Não tem isso aqui ó, que eu fiz? Essa coluna mês? Essa coluna mês, eu posso extrair ela da data. Então, como é que eu faço? Chama aqui a função texto, converte um valor em texto com um formato específico. Então, eu venho aqui, texto, qual que vai ser o valor que eu vou marcar? Vai ser aqui a minha data. Ponto e vírgula, eu posso usar aqui um formato 3Ms, fez parênteses. Natan, como assim esse formato? Relaxa. Aqui eu só quero que você veja como é que vai funcionar e depois você aí vai se aprofundar. Aí eu dou um Enter, olha só, ele trouxe para mim aqui que esse mês aqui, ó, mês 12, é dezembro. Se eu der 2 cliques, ou ao clicar e arrastar para baixo, ele vai trazer o mês de cada uma dessas datas que eu coloquei aqui. Então agora o que você vai fazer? Vai pegar esses 5 grupos de função, novamente, função soma, função média, depois função se, depois função soma-se, conte.se, conta valores, conta número e por fim a função texto. Pega essas funções, pratica bastante porque você vai usar muito elas. Quinto ponto e o quarto, na verdade, que seria fora o bônus, o que você vai fazer? Você precisa aprender a pegar essas informações aqui e trazer elas num gráfico para você mostrar da melhor forma possível. Imagina que o teu chefe quer que você traga aqui
Qual foi o total vendido por região? Qual foi o total por veículo? O que você poderia fazer? Se eu vier aqui um pouquinho para o lado, ó, eu posso simplesmente, eu vou até tirar aqui exibir e descongelar os painéis. Por exemplo, eu vou trazer aqui veículo, van, caminhão e qual é o outro que tem ali? Moto. Como é que eu sei o total daqui? Lembra das funções que eu te falei? Então, o que eu vou fazer? Igual conte.se. Vou até te mostrar rapidamente como é que você vai usar a função conte.se. Eu vou ter aqui um intervalo que eu vou precisar contar. Nesse caso aqui, ó, esse é o intervalo de contagem do tipo do veículo. Vou teclar F4 aqui para dar uma travada. Ponto e vírgula, qual que é o critério? Vai ser aqui a van. Então, ele vai pegar essa van, o nome van, a palavra van, ele vai passear aqui por essa coluna D e vai contar quantas vezes esse nome se repete. Então, eu fecho parênteses aqui e dou um Enter. 9 vezes. Aí eu vou clicar e arrastar para baixo para poder trazer aqui a contagem relacionada a todos esses outros aqui. Van, caminhão e moto. Ou seja, a maior entrega aqui, no caso, o veículo que mais entrega é caminhão. Mas eu não quero mostrar assim, eu quero mostrar de uma forma visual para o meu chefe bater ali de cara e já entender o que está acontecendo. Então eu posso teclar Alt F1 e ele vai criar para mim aqui, ó, um gráfico de forma rápida. Nathan, como é que eu faço para personalizar esse gráfico aí para poder ficar mais bonito, ficar mais interessante? Mais uma vez, procura aqui um vídeo no canal onde eu vou estar te mostrando como é que você vai personalizar um gráfico como um Expert. Pode ser que apareça aqui no card acima, mas pesquisa aqui no meu canal como personalizar um gráfico como um Expert. Vai ser basicamente esse tema. Então daqui, ó, é muito melhor você exibir os dados num gráfico. Então esse foi o nosso quinto ponto, o nosso quarto ali, vamos dizer, da nossa linha do tempo padrão. E agora a gente vai então para o sexto ponto, o nosso quinto ponto da nossa lista padrão. O que vai ser? Salva o teu arquivo. Você precisa aprender a salvar teu arquivo e salvar de fato. Aqui, nessa versão que eu estou utilizando do Excel, eu tenho uma função, a opção de eu ter um salvamento automático. Então, eu sou meio que displicente em relação a isso, mas quando eu não estou numa versão parecida com essa, que é a 365, eu sempre tenho esse hábito de salvar, vamos dizer assim, a cada 1 minuto ou a cada 5 minutos, o meu arquivo. Porque numa dessas você pode perder o seu arquivo. Pode ser que você passe aqui um tempão, 30 minutos, 40 minutos, fazendo várias coisas e no final cai a energia, o seu notebook descarregou, aconteceu alguma coisa, bugou tudo e você vai perder tudo. Então como é que eu faço para salvar meu arquivo, Nathan? Venho aqui em arquivo, depois eu vou clicar em salvar. Para você vai aparecer salvar aqui, ó. Se eu criar um novo arquivo, eu vou ter aqui arquivos e eu vou ter salvar e salvar como. E aqui você vai pesquisar a pasta onde você vai salvar. Por exemplo, eu vou clicar aqui em procurar, eu vou escolher aqui um lugar para eu estar salvando esse meu arquivo. Renomeei ele, depois clico em salvar, pronto. Aqui no meu caso, se eu salvar aqui nesse meu e-mail, automaticamente ele já vai salvar para mim, no caso, vai fazer o salvamento automático. Então, esses são os pontos que você precisa aprender para você sair do básico do Excel. Tudo isso você precisa saber para você sair do básico do Excel e já ter meio caminho andado. Nathan, eu quero me aprofundar mais nisso aí. Quero entender mais sobre o Excel. Como é que eu faço? Entra para o meu treinamento Planilha de Expert. Por enquanto, o Planilha de Expert é mais focado só no Excel, mas eu quero transformar esse meu treinamento numa formação completa. Eu não quero só que você se atenha ao Excel, eu quero que você aprenda a analisar os dados, a tratar os dados, a formatar da melhor forma possível. Então aqui eu pego em 3 pilares básicos do Excel. Esses 3 pilares, eles vão estar presentes em todo o documento, em toda a planilha, em todo o relatório, em todo o dashboard que você vai fazer dentro do Excel, que é tratamento de dados, a personalização ou design e a análise dos dados. Então, no Planilha de Expert, você vai ficar expert em cada um desses 3 pilares essenciais do Excel. Você percebeu que a gente passou aqui por um tratamento rápido, a gente entendeu o que está acontecendo aqui, nem tratou, na verdade, os dados, mas a gente personalizou e fez uma análise rápida aqui. Trouxe aqui num gráfico de forma rápida o que está acontecendo. Quais são os totais aqui. Então, é isso que eu quero que você aprenda. Não só isso, aqui é muito básico. Eu quero que você aprenda a criar dashboards como esse aqui que está aparecendo na tela para você. Você aprender de fato a mostrar isso na tela. Então, Nathan, como é que eu faço para me matricular no Planilha de Expert? Clica aqui no link abaixo que eu te encontro lá dentro. E é claro, se você chegou até aqui no vídeo, entendeu, aprendeu direitinho o que eu estou te mostrando aqui, o que você tem que fazer agora? Colocar em prática e curtir esse vídeo se você gostou, se inscrever no canal, ativa o sininho porque a gente vai começar a ter vídeo quase todo dia aqui. Te encontro no próximo vídeo.